mais um encontro do Mulheres que Inspiram. Eu sou Elaine Fidelis e quero começar o nosso papo de hoje perguntando para você: você já passou por alguma frustração? Como que você lidou com essa situação? E para falar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo a Andréia Fidelis, que é a minha xará, eu sempre falo isso, minha xará de sobrenome, aqui no Mulheres que Inspiram. Tudo bom, Andréia? Tudo, Elaine, e você? Tudo bem. Muitos estão falando, Andréia, que a gente está numa geração que não pode ter frustração, geração do mimimi, que não pode ouvir não. É realmente isso? Nos ajude a pensar, por favor. Olha, bem verdade isso, né? Então hoje nós temos uma geração que não sabe ser frustrada mesmo, né? Os pais, eles não estão frustrando quando precisa frustrar, porque a frustração, ela é importante. Ela é importante para que o ser humano, ele desenvolva uma tolerância. Essa tolerância para suportar algumas angústias, né? Porque a gente não pode ter tudo, a gente não pode realizar todos os nossos desejos. É importante que a gente lide com o não, porque a vida vai trazer o não para nós, vai trazer o não para o seu filho, vai trazer o não para cada um de nós, né? Já sabemos que vai chegar um momento em que você vai tentar entrar numa empresa e talvez não é o momento e você vai precisar aprender a suportar esse não. E como a gente suporta isso? É desde a infância. Somos nós pais que ensinamos isso para os nossos filhos. Quando eles são pequenos, nós já falamos para ele: olha, você não pode, não agora. Então assim, é o momento do não vai assistir isso. Então é nessas pequenas coisas que a criança aprende a suportar. E se a criança ela não aprende isso, ela cresce achando que o mundo gira em torno dela. E aí vira um problemão, porque o mundo não gira em torno de uma pessoa só. Cresce achando que não existe a palavra não. Exatamente. Que tudo pode ser permitido e que eu posso tudo na hora que eu quero e da forma que eu quero. Exatamente. E aí cresce uns seres muito vazios, né? E aí eles acabam não sabendo lidar pelo fato de não saber lidar com a frustração, eles não conseguem lidar com conflitos internos até. Então, por que eu sinto o que eu sinto e o que eu faço com isso? Né? Então, com o término de relacionamento. Então, o que eu faço com isso? Eu choro, eu mato, né? Então, a gente vê hoje muito feminicídio, que pode ser em decorrência disso também. Então, é aquela coisa do não suportar, né? Agora, quando uma mãe, vamos trazer para uma questão prática, por exemplo, uma adolescente teve uma frustração amorosa, o rapaz terminou o namoro e a mãe fala para ela: ah, mas ele que saiu perdendo, porque você é maravilhosa. Porque esse tipo de resposta também é a resposta adequada? Ou a gente também está trazendo, alimentando essa jovem de sentimentos também que não são os próprios daquela situação? Que não são reais, né? Ela precisa entender que, assim, o término de um relacionamento é uma perda. Então, aprenda a perder. Não tem problema, não deu certo, não deu. Não é porque você é maravilhoso ou ela perdeu uma pessoa maravilhosa. Não importa. Houve algum problema aí, a pessoa não conseguiu levar esse relacionamento adiante por alguma razão, ou porque não tem mesmo uma afinidade, não tem mesmo uma liga, né? Não deu uma liga, e não tem problema nenhum se isso aconteceu. Eu acho que, será que é porque a gente sempre faz uma ligação de todas essas situações com a questão pessoal? Então, por exemplo, se eu não fui admitida num processo seletivo para uma vaga, eu sempre vou achar que não gostaram de mim, não que de repente tinha uma outra pessoa que para aquela vaga era mais qualificada. Pode ser isso também? Pode, isso também vem muito do seio familiar, né? Então, se essa pessoa que na sua fase adulta ela não consegue
tolerar que a outra pessoa foi melhor qualificada e ela interpreta isso como eu não fui boa o suficiente, não gostaram de mim. Isso pode estar muito atrelado ao relacionamento familiar, né? Então, pessoas que acreditam, existe uma crença de desamor dela, de achar que ela não é amável, que ela não é querida, né? E ela levar isso para um lado pessoal. E isso pode ser um conflito mal resolvido no âmbito familiar. Ela não, de repente, inconscientemente, não se achar amada pela própria família. E ela leva isso ela generaliza isso, né, para as outras áreas da vida. Então, para que você que está aí participando do nosso bate-papo, preste atenção na sua família, no seu relacionamento com os filhos e que tipo de pistas. Eu gosto desse termo, eu lembro que era uma professora da faculdade que falava, né? Porque toda situação traz aquelas pistas pra gente. Como que a gente pode se atentar para aquilo que a gente pode melhorar na nossa família? Quando a gente fala dessa questão toda da frustração e a gente está falando aqui justamente dos filhos que nós estamos ajudando, né, a formar, e não para hoje, mas lá para frente, porque tudo isso vai se refletir, né, lá na frente. Que tipo de coisas que nós precisamos atentar, Andréia, no nosso dia a dia em família? Como pais? Como pais. Olha, como pais, a gente precisa entender que os filhos é para o mundo, não é para nós. E a gente não precisa se preocupar em serem pais perfeitos, porque pais perfeitos não existem, né? E também outra coisa que a gente precisa também se atentar é que a gente precisa se preocupar com que filhos a gente quer pro mundo, sabe? Assim, que filhos você quer aqui? Que marido o seu filho deve ser, sabe? Que esposo a sua filha deve ser. Porque se você protege demais ou você negligencia demais, são extremos muito perigosos, né? Então, é importante que a gente tente equilibrar, que você equilibre as suas emoções, que você não seja descompensado, né, na forma de educar esse filho. Não tenha medo de frustrar o seu filho, ele precisa disso. Também você não precisa ser um carrasco, você não precisa tirar tudo dele, sabe, deixar ele num vazio. Ele precisa de coisas equilibradas, ele precisa... Porque você sabia, Elaine, que o não também é uma demonstração de amor. Quando nós falamos não para o filho, eu estou dizendo para ele, eu me importo com você. Por causa disso, é que eu não permito que você faça determinada coisa, que você tenha determinada coisa. Eu tinha uma amiga na faculdade que, às vezes, quando a gente conversava, e eu contava algumas situações, eu não fui em tal lugar porque meus pais não deixaram. E um dia ela acabou confessando para mim que ela queria ouvir não. Ela falava assim, meus pais não falam não pra mim, eles me deixam fazer tudo, e eu não queria isso. Eu queria um pai que falasse não pra mim. Então, e por que ela precisava de um pai que falasse não pra ela? Pra ela se sentir que era importante, né? Que é importante isso, que eles se importavam. Porque talvez esse não, essa falta do não, é como se dissesse, não me importa, tanto faz, o que você fizer tá ótimo. E não é isso, não é essa leitura que o filho faz. Então, assim, nós sabemos que é um desafio, né? Sermos pais, sermos mães. A cada dia a gente enfrenta várias situações, seja na questão escolar, na questão emocional. A gente está sempre enfrentando alguma situação diferente com os nossos filhos, mas nenhuma dessas situações pode desanimar a gente e pode tirar da gente esse olhar para o futuro, né? E entender que vai dar tudo certo, né, Andréia? Porque é uma angústia pra gente, né, como pai. E outra coisa, muitos erros que os pais cometem também nessa tentativa de proteger, porque também tem a superproteção, né? Essa superproteção, você acaba tirando a autonomia do filho, né? Você não desenvolve isso nele. Porque se você está sempre à frente resolvendo tudo para ele, o que sobra para ele? Nada. Então ele deixa até de existir como pessoa. Quem ele é? Ele não sabe. Porque a mãe dele e o pai dele é que resolve tudo. E aí fica difícil, porque
fica um adulto um peso morto na vida de outra pessoa, porque depois que ele sair da autoridade desses pais, ele vai ser um peso morto na vida de outra pessoa, que aí geralmente vai ser no relacionamento. Olha, André, você estava falando isso e eu me lembrei, na Bíblia existe uma parábola que fala do filho pródigo. E eu acho que é uma boa sugestão para você, de repente, numa hora que você tiver um tempinho, leia essa parábola para você ver o quanto de aprendizado a gente pode ter. Porque ali fala de um pai que estava mesmo em conflito com os filhos, e ali não foi só o filho que quis sair da família para poder exigir todo o direito que ele tinha, porque ele queria fazer o que ele quisesse. Tinha outro filho também, né? Mas de qualquer forma é sobre como nós somos pais. Porque muitas vezes a gente realmente não vai saber o que fazer, né? A gente não tem um manual com todas as respostas, mas o mais importante é você saber que você pode sim confortar o seu filho, conversar com ele e saber que amanhã é outro dia e que as coisas vão se ajeitando, né? Mesmo que você não enxergue de uma só vez o todo, né? Sim, você sabe que tem um pediatra e psicanalista chamado Winnicott, que ele desenvolveu uma teoria, e ele fala sobre a mãe suficientemente boa. Quem é essa mãe suficientemente boa? É a mãe que ela deixa a criança ser, sabe? E ela frustra essa criança, né? Então ele bate muito nessa técnica. Então é a mãe que ela é suficientemente boa. Ela não é a mãe perfeita. Ela não é aquela mãe infalível. Pelo contrário, ela é a mãe que falha, mas é a mãe que dá o suficiente para o seu filho, não tudo. Então, o importante é você saber que não existe perfeição completa, né? Não vai ter a família completa, a educação perfeita, né? Mas você pode ser essa mãe suficiente para o seu filho, esse pai suficiente para o seu filho. E eu acho que quando a gente percebe que pode tirar esse peso, né, de ser pai perfeito, de ser mãe perfeita, a gente consegue dar conta. Exatamente. Né? Porque não é dar conta, você não tem que fazer tudo, mas você tem que fazer o que é importante, que é prioridade, né, Andréia? Sim. Então, olha, essa é a nossa dica de hoje, a nossa reflexão sobre educação, sobre família, sobre o nosso papel. A nossa função aqui é conversar com você que está aí do outro lado, participando dessa mesa junto com a gente, e também entender que estamos no mesmo barco, né? E que nós vamos conseguir passar por todas essas adversidades e vermos os nossos filhos, sim, crescerem e serem de uma forma saudável, né? E serem ótimas pessoas. Então, são as nossas palavras para você hoje. Propósito e sabedoria. Tire um tempo, escreva aí no seu planner, na sua agenda, o que significam essas palavras para você. E que neste ano todo de 2020 você reflita e possa, ao longo desse tempo, ir trazendo mais e mais clareza a respeito desses assuntos e desses temas para você. Andréia, hoje foi papo cabeça, hein? Foi. Obrigada mais uma vez pela sua presença prazer aqui. E obrigada a você também que esteve aí nesse nosso encontro. Até a nossa próxima vez.